Boa noite, irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos a letra de uma música que me fala muito ao coração. Me fala desde que eu era jovem e agora mais ainda depois que o tempo passou. Essa música a Dona Jaci cantou muitas vezes e eu tenho certeza que muitos de vocês lembram dessa letra que diz assim: temos por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. Nós estamos mais uma vez reunidos para adorar o nosso Deus. Em nome de Jesus fazemos isso, pela mediação do Espírito Santo de Deus. Nós nos colocamos na presença de Deus para a adoração, para adorá-lo, para exaltá-lo, para honrar o seu nome porque Ele é digno. E nós também nos colocamos nessa noite para clamar por aqueles que sofrem, por aqueles que estão feridos por essa enfermidade e também por aqueles que estão feridos pela tristeza das pessoas que partiram. Mas como diz essa canção, o Senhor tem nos dado pleno perdão, segurança e consolação. E é o que nós pedimos para o Senhor. Perdão pelas nossas faltas, perdão pela nossa falta de fé muitas vezes, perdão pela nossa indiferença muitas vezes diante da dor do outro. Perdão, Senhor. Mas também clamamos por segurança e por consolação. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado, engrandecido seja o Teu nome, porque Tu és Deus, Santo, poderoso. Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de conhecermos a Tua Palavra, de conhecermos Jesus, o Teu Filho amado, aquele que morreu, se sacrificou por cada um de nós, para pagar pelos nossos pecados, e nós cremos e o temos como nosso Salvador e amigo. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que nos esclarece, Senhor, o Teu amor, os Teus feitos poderosos, Senhor, o Teu sacrifício por nós, Senhor, a Tua bênção de salvação. Eu Te louvo, Senhor, por tudo e principalmente pela bênção da salvação, Senhor. E nessa hora nós Te ofertamos este culto de adoração. Nós Te ofertamos todo o nosso louvor, Senhor. Nós Te ofertamos todo o nosso sentimento de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Obrigada, Senhor, obrigada. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Nós Te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora nós vamos fazer a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 1 ao 6, a parte A. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia.
Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras, dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, e lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, e lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, e lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Senhor Deus, amado Pai, Senhor, venho te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Senhor, infelizmente, Pai, cometemos sempre erros muito parecidos, Senhor, e nos tornamos, Senhor, reincidentes, ó Pai, cometendo sempre os mesmos erros, os mesmos pecados, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nem tomamos consciência disso, ó Pai. Tamanho é o hábito que nós temos de pecar, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos purifica, Pai, nos perdoa, Senhor, transforma os nossos corações, ó Pai, que nós, Senhor, possamos ter consciência, Senhor, e fazer as mudanças necessárias nas nossas vidas, ó Pai, que nós possamos, Senhor, parar, Senhor, de tropeçar nos mesmos erros, Senhor, nas mesmas pedras, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter uma boca santa, Pai, que não fale besteira, ter pensamentos sadios, Senhor, pensamentos sem julgamento, sem julgar ao próximo, Senhor, que nós possamos, Senhor, estar próximo de Ti, Senhor, e cada dia que passa parecer mais contigo, ó Pai.
Senhor, que nós não nos limitemos, Senhor, a seguir a Ti, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, nos transformar verdadeiramente, Senhor. Que nós possamos ser exemplos, Senhor, de cristãos, Senhor, de pessoas que seguem a Tua palavra, ó Pai. Que nós não sejamos fariseus, Senhor, que nós sejamos realmente, Senhor, cristãos, ó Pai, pessoas que Te seguem, Senhor. Que não tenhamos discurso vazio, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes falar uma coisa e fazer de outra maneira, ó Pai. Senhor, restaura as nossas vidas, Senhor, restaura os nossos comportamentos, Senhor, o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar, ó Pai. Nós precisamos do Senhor, Senhor. Eu sempre enfatizo que até para isso precisamos do Senhor, ó Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor, eu te clamo, ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos do seu perdão, nós precisamos da sua orientação, nós precisamos da sua intervenção, ó Pai. Usa-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, que a cada dia que passa, Senhor, a gente se torne menor o número de pecados que cometemos, ó Pai, que deixamos de ser tão pecadores, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, precisamos nos inspirar em Ti, ó Pai, te seguir e te servir, ó Pai, com o coração limpo, purificado, Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos meus irmãos aqui, Senhor, nos dê consciência, nos dê sabedoria, Senhor, para que a gente não fique cometendo os mesmos erros, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço e te agradeço já de antemão, Senhor, pelo perdão que o Senhor nos dá, Pai. Não que nós mereçamos, Senhor, mas Jesus Cristo morreu por nós, Senhor. Fica conosco, Senhor, no decorrer desse culto, ó Pai. Em nome e por amor de Cristo Jesus, Senhor. Amém, ó Pai. Ó Deus de Israel, não há outro igual a Ti no céu ou na terra. Ó Deus de Israel, não há outro igual a Ti no céu ou na terra. Perdoa, Senhor, nossa transgressão, pois temos pecado contra Ti. Perdoa o Teu povo, Senhor, perdoa o Teu povo, perdoa o Teu povo, Senhor. Perdoa o Teu povo, Senhor.
Olá, irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês nesse momento Boas Novas, esse momento especial do nosso culto de todo o quarto domingo do mês, em que nós compartilhamos o que nós estamos falando para as outras pessoas, como nós estamos falando para as outras pessoas sobre as boas novas, sobre as novas do Evangelho, sobre a mensagem de Jesus Cristo. Bom, eu gostaria de falar duas coisas para vocês que aconteceram comigo nesses dias e foram muito legais. Primeiro, falar sobre o nosso café com leitura. Para quem ainda não conhece o nosso café com leitura, o café não sabe o que está perdendo, porque o café com leitura é um momento muito especial em que todas as manhãs nós refletimos sobre um capítulo de um livro da Bíblia. Então, nós lemos esse capítulo de cada livro da Bíblia, escutamos a breve reflexão do pastor sobre esse capítulo e temos a oportunidade de compartilhar com outras pessoas. Então, é um momento muito especial. Nesses últimos 15 dias, nós estávamos lendo o livro de Esther, que é um livro muito legal, uma história maravilhosa, uma das minhas preferidas da Bíblia. E foi um momento muito especial para mim, porque eu pude ler com uma amiga minha. Nós pudemos ler juntas esse livro de Esther, estudamos juntas o que estava falando no livro de Esther, escutamos o café com leitura. Então foram momentos muito legais, aprendendo mais sobre a palavra de Deus, refletindo sobre o que Deus tem para as nossas vidas. Então foram momentos muito legais e também compartilhando com outras pessoas esse café com leitura, que é uma oportunidade única, muito legal mesmo de se fazer, uma coisa incrível. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é sobre as nossas aulas especiais de escola dominical para as crianças. Então, desde o começo do ano, nós voltamos a fazer aulas de escola dominical para crianças, só que foi no formato online. Então, nós começamos, durante todo o ano passado, nós estávamos fazendo aulas gravadas para as crianças, mas agora, no começo desse ano, nós iniciamos as aulas ao vivo. Então, eu, tia Márcia Bin e Érica começamos a fazer todos os domingos às 10 horas da manhã encontros com as crianças, encontros online. E foram momentos, gente, foram momentos sensacionais, momentos muito legais. Cada uma de nós três cuidou de uma parte específica, então tivemos momentos, todo domingo, momentos da história, momentos de dinâmicas, momentos de música, momentos para aprender mais sobre a oração. E foram momentos muito especiais. Nós pudemos falar de Jesus para as crianças, né? Pudemos voltar a falar com elas mais diretamente. Também recebemos muitas visitas de crianças que não são da igreja, mas que as nossas crianças convidaram. Então é muito legal isso. Nós falamos para as crianças e as crianças convidam outras crianças para ouvirem as boas novas de Jesus. Então foi muito legal. Agora, já aproveitando para falar que agora nós terminamos as nossas aulas por esse semestre e vamos ter um período de férias. E aí em agosto nós retornamos com as aulas para as crianças. Então quem tiver crianças também que queiram participar das aulas, podem entrar em contato comigo para que essas crianças também participem das nossas aulas e escutem as boas novas de Jesus. Então é isso, gente, esse Momentos Boas Novas, muito legal no nosso culto, e era isso que eu queria falar para vocês. Graça e paz, amados irmãos, nós queremos saudá-lo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus estamos novamente juntos, celebrando vida, salvação e principalmente a presença do Senhor. Seja onde nós estivermos, onde for, a qual momento for, Deus está conosco. Esta bênção maravilhosa que o cristão pode sentir com clareza e fé, a verdade que emana da palavra do Senhor e nos anima, nos fortalece nessa caminhada. Dias difíceis, nós sabemos disso, temos falado sobre isso e muito mais pessoas têm falado sobre isso e nós vivemos realmente dias difíceis. Mas eu quero trazer uma pastoral a você de esperança. Eu quero ler um texto da palavra de Deus maravilhoso, lindo, que é o Salmo 37, do verso 5 ao verso 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. É
uma palavra de fé, de vida, de esperança deste salmo maravilhoso. Espera no Senhor, confia nele, que tudo mais ele fará, porque ele está vendo, ele sabe o que está acontecendo, ele tem os seus desígnios, ele tem a sua vontade, ele permite também que o ser humano tome as suas decisões. Deus está no controle de tudo e ele nos dá a oportunidade de nós controlarmos determinadas áreas das nossas vidas, e ele permite que isso se faça num aspecto moral, para que então nós tomemos decisões em nossas vidas. Não só as pessoas do mundo, mas nós também como cristãos. Então nós precisamos fazer o que a Bíblia diz, esperar, acalmar o nosso coração, não entrar nas intrigas, nas discórdias, no imediatismo que existe no mundo hoje, mas fazermos a nossa parte. Como cristãos devemos esperar confiantes, em fé, sabendo que em Cristo verdadeiramente o Senhor nos dá vida e vitória. Então minha palavra de esperança, conforme diz o Salmo 37, é descansar no Senhor. Que você possa descansar em Deus e ter esse momento de privilégio de saber que o Senhor cuida de nós, Ele nos ama e tem nos tratado com a sua bênção, com o seu amor maravilhoso. Então espera no Senhor. Nós estamos em breve saindo dessa pandemia, mas espera no Senhor. Não entre num caminho atribulado ou de acelerar recursos ou realidades, ou entrar em discursos humanos que estão por aí, mas descansa no Senhor, confia nele e espera, porque ele há de abrir as portas e nos dar vida e vitória em Cristo Jesus. É uma palavra pastoral para você, para nós, para mim, para que nós possamos assim em Cristo Jesus experimentar da sua presença maravilhosa, segurando firme em nossas mãos. Eu quero orar então, nos preparando para a leitura da palavra de Deus e a ministração da palavra para a nossa edificação. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus Pai bendito, Filho, Espírito Santo, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de ter as nossas Bíblias, de abri-la e poder meditar os nossos corações. Privilégio, ó Deus, de saber que o Senhor nos ama. Privilégio saber que nós pertencemos a Ti, porque o Senhor nos conquistou um dia na cruz do Calvário, morrendo por nós e ressuscitando, mas principalmente derramando o Seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados. Ensina-nos, ó Deus, a viver em santidade, abençoa-nos, ó Deus, para que sejamos uma igreja relevante, como igreja de um bairro. Nós queremos, ó Deus, marcar presença nesse local e ensina-nos, ó Deus, a cumprir, a fazer a Tua vontade, que a Tua vontade possa prevalecer sobre nossos anseios, angústias e nossas próprias vontades. Que o Senhor faça, ó Deus, deste texto do Salmo se cumprir em nós também, para que sejamos homens e mulheres que esperam no Senhor, que confiam em Ti e sabem descansar o seu coração no Senhor. Ó Deus, ministra a nós agora através da Tua palavra também, que nós possamos meditar os nossos corações e edificar nossas vidas, para que sejamos cristãos, crentes melhores, sejamos, ó Deus, servos que servem dignamente o Teu reino e possamos cumprir os desígnios, os propósitos, haja o que houver, o Senhor está e é por nós. Nós Te louvamos por isso, Senhor, e Te agradecemos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Nós estamos encerrando um tema do nosso mês, no mês de junho, que é orações. Domingo passado nós fizemos uma leitura bastante extensa da Bíblia e eu espero que você tenha gostado da mensagem em relação a Salomão, e hoje nós vamos então economizar essa leitura. São só 3 versículos, mais uma oração preciosa e maravilhosa que a Bíblia nos apresenta e é motivo para nós aprendermos sempre como orar, o que orar e para que nós precisamos cada vez mais aprofundar a nossa visão de oração e de vida e comunhão com o nosso Deus. Eu quero convidá-lo então à leitura do texto base que se encontra em Filipenses,
capítulo 1, nós vamos ler do verso 9 até o verso 11. Filipenses 1, de 9 a 11, diz assim: Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que o Senhor abençoe a palavra que foi lida e seja fonte de edificação para os nossos corações. Filipenses, esta igreja fica na cidade de Filipo. Filipo porque o Filipe II, rei da Macedônia, deu nome a esta cidade porque era uma cidade importante. Primeiro, era um centro onde foi encontrado o ouro, então uma cidade que tinha uma determinada riqueza, uma cidade importante dentro da cultura e do Império Grego. Vamos lembrar que a Grécia é um monte de ilhas, mas a Grécia tem um pedaço também no continente europeu. Então é esta região que é chamada de Macedônia. E nós temos lá depois o que? Os romanos. Os romanos ocupam todas estas cidades. Eles constroem uma estrada muito interessante que passa por toda aquela região, que é a Via Ignácia. É uma estrada pavimentada e que permite então que toda esta parte sul da Europa tenha uma conexão. E Filipo, está dentro desta região e agora então, dominada pelos romanos, se torna uma colônia romana. Por quê? Porque quando o soldado, e principalmente a elite dos soldados, os generais, os comandantes, se aposentavam, então eram heróis de guerra, eles ganhavam a possibilidade de cuidar de uma cidade, e essa cidade então se tornava uma fonte de renda, uma fonte de status, e assim era Filipo. Era uma cidade então que era dominada pelos romanos e por estes tipos de romanos também. E nós percebemos então que esta cidade, no primeiro momento, não está no roteiro de passagem de Paulo, porque é Paulo que está escrevendo esta carta junto com Timóteo. Esta carta é conhecida como uma das cartas da prisão, onde Paulo escreve dentro de uma prisão. E agora então ele está escrevendo a esta igreja que surge na sua frente de um modo inusitado. Se você lembra em Atos, Paulo está preparando a sua viagem para outro lugar e aparece numa visão um macedônio que diz a ele: vem para cá porque nós precisamos de ajuda. E imediatamente Paulo vai para esta região. Chegando à cidade de Filipo, você lembra que havia uma mulher que se converte, que é Lídia, e outras pessoas também da sua casa. Começa uma igreja embrionária, uma igreja que está iniciando naquele local. Paulo então percebe que é um ambiente frutífero e ele então começa a pregar o evangelho naquele lugar. E você lembra de um fato também muito interessante. Ele está passando pela praça, pelos lugares públicos, uma escrava que tinha um espírito demoníaco, e esse espírito era de revelação, e então o dono da escrava ganhava dinheiro com esta escrava, porque adivinhando coisas ele cobrava, e esta escrava então, através daquele demônio, está provocando a Paulo, e em determinado momento Paulo então faz a expulsão daquele demônio da escrava. Isso causa um problema, uma celeuma, uma briga, e Paulo e Silas são presos, e é um texto bastante conhecido e bastante usado, inclusive para a nossa própria igreja, porque é o momento que Paulo e Silas estão juntos e estão presos, aprisionados, estão cantando à meia-noite, estão louvando ao Senhor. De repente vem um terremoto, e aquele carcereiro que deveria ser morto, porque provavelmente os prisioneiros iam fugir, e Paulo fala: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui.
e aquele homem então recebe uma mensagem clara de que aqueles homens são especiais. E ele diz aquela frase tão maravilhosa: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo, de um modo muito simples, diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Tudo isso acontece na cidade de Filipe. Veja que lindo, né? Que maravilhoso toda essa trajetória, toda essa história da criação dessa igreja e da saga, da caminhada de Paulo como homem de Deus, como missionário naquele momento, pregador do Evangelho, aquele que estava implantando o reino de Deus, implantando igrejas aonde ele passava. E agora nós temos então outro momento. Paulo está preso e ele então escreve esta epístola, esta carta para a igreja de Filipenses. E nós então temos esta breve oração. Não é a única oração dos textos que temos em Filipenses, mas é uma breve oração tão singela e bonita que nos gratifica a olhar para o texto e aprender as belezas e as profundezas do que Deus permite que nós possamos entender. Quando o texto diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Há um desejo de Paulo, porque esta carta é conhecida também como a carta da alegria. Por 16 vezes Paulo fala: alegrem-se, alegrem-se. E por que Paulo está tão alegre? É interessante isso, né? Ele está preso, passando limitações, dificuldades. A igreja de Filipenses também, porque havia um edito por volta do ano 50 do imperador Cláudio, que mandava perseguir os cristãos e perseguir os judeus. Então aqueles que eram judeus convertidos cristãos eram perseguidos 2 vezes. Então não é simples, é difícil, é uma vida complicada, é uma adversidade contínua, constante para os cristãos naquele momento. Mas Paulo está dizendo: alegrem-se, vocês são minha alegria. Paulo coloca em determinado momento. Por quê? Porque Paulo sente o prazer de ver que todo o processo, toda a trajetória, toda a dificuldade que ele teve de implantar aquela igreja, houve um sucesso. A igreja está vibrante, a igreja está viva, a igreja está se realizando. É uma igreja que assiste Paulo. Paulo está preso e é uma das igrejas, talvez das poucas, que manda um mensageiro. Epafrodito vai e leva recursos financeiros, está ali orando com Paulo, está abençoando Paulo, e Paulo fica extremamente feliz de saber que o trabalho que ele realizou naquela cidade gerou frutos tão maravilhosos e benditos que ele se alegra no Senhor. E é esse desejo que Deus tem para nós também, de nos alegrarmos no Senhor, de nos alegrarmos buscando e orando para que o Senhor realize a sua vontade em nós e através de nós, para que os frutos que nós estamos dando sejam dignos da presença desse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Paulo, portanto, então, ora para que, mesmo sendo uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora, uma igreja proativa, que envia alguém para ajudar Paulo também, mesmo sendo esta igreja dinâmica, Paulo está dizendo: aumente o seu amor. Que coisa fantástica, que coisa bendita. O amor é uma ação de graças de Deus em nós que pode crescer. Nós não podemos nos acostumar com o amor que permanece estável, mas o que Paulo está dizendo é: olha, continuem a crescer no amor de Deus. E esse é um desafio para nós, porque nós temos uma tendência de uma religiosidade que se mantém numa estrutura, numa proposta de vida, e às vezes nós passamos muito tempo, às vezes anos, sem perceber que é necessário eu saber o amor que eu tenho, mas agora não somente como Apocalipse diz, volta ao primeiro amor porque eu perdi o amor, mas o que Paulo está dizendo é que mesmo você tendo o amor de Deus, é necessário que ele cresça, que ele possa se expandir e possa ter uma dimensão muito maior do que aquela que nós estamos olhando, prevendo e vivendo em nossa vida, no dia a dia, na nossa fé.
Deus então tem uma proposta através dessa oração. Paulo diz: eu oro para que o amor que vocês tenham possa aumentar cada vez mais. E é interessante que agora ele coloca em conhecimento e em toda percepção. Esse é um texto muito bonito e às vezes as palavras na tradução perdem um pouco do seu significado. Eu fiz questão de fazer uma exegese desse texto. Exegese é quando a gente pega as palavras originais e tenta entender o máximo possível o que o autor queria passar para nós. Então eu vou colocar algo que é resultado disso, que diz assim, é uma paráfrase do texto base: que o seu amor aumente em muito mais, em conhecimento maduro e na capacidade de perceber este amor, a fim de poder aplicar os testes corretos e chegar às decisões que agradam a Deus em suas distinções morais. É o que eu estou propondo para você entender o que o texto quer nos dizer na plenitude da formação e de vocábulos e de conteúdos teológicos que esse texto tem. É belíssimo, é maravilhoso, porque então Paulo está atrelando também o amor ao conhecimento. É muito interessante isso, é fenomenal esta realidade que Paulo está colocando. O amor não é um sentimento cego, né? Uma emoção, uma lágrima, pode ser tudo isso e deve ser, mas não se resume a essa questão. O amor também traz conhecimento, e o amor que Paulo está orando, ele atrela, ele liga, ele relaciona com conhecimento, e esse é um fato maravilhoso, porque nós precisamos aprender que amor não é uma tolerância indefinida e sem sentido. Muitos crentes vivem isso. Eu tolero tudo e eu vivo tudo porque eu amo. E não é isto que Paulo está dizendo. O amor não é uma tolerância indefinida, sem sentido, mas é apegar-se às coisas que são dignas de serem amadas e às coisas que verdadeiramente Deus ama e deseja que nós amemos e possamos então conhecê-las. Então este conhecimento é um conhecimento racional, mas não é qualquer conhecimento no sentido da ciência, da literatura, da cultura, etc. Mas é o conhecimento de discernir aquilo que Deus quer que eu ame. Porque muitas vezes nós começamos a amar as coisas que o mundo ama, que as pessoas amam. As pessoas começam a amar as ideologias que elas vivem, elas começam a amar estruturas de poder, estruturas de religião, né? Elas amam isso. Você percebe que quando Jesus vem para este mundo, ele encontra pessoas que eram de grande conhecimento da palavra de Deus, mas não tinham discernimento do amor de Deus em relação a tudo isso. Então os embates de Jesus com os homens da lei, porque eles não entendiam que a lei não era algo em si próprio se não houvesse amor, e é aquilo que verdadeiramente a Bíblia diz, como Paulo diz em Coríntios: eu posso falar a língua dos anjos, ou seja, eu posso falar a coisa mais fantástica, eu posso saber aquilo que é mais impressionante, mas se eu não tiver amor, nada serei. É esta realidade que também Paulo está colocando aqui, que nós precisamos saber qual é o alvo do nosso amor e como nós amamos, porque este amor demonstra a qualidade através do conhecimento. Paulo liga amor a conhecimento, e este é um fato importante para nós. Não é algo nebuloso, não é algo que eu não possa compreender, mas eu compreendo as realidades, eu as conheço, e agora então eu posso discernir verdadeiramente o que eu vou amar. Que o Senhor possa nos conceder esta orientação, esta visão, para que em Cristo Jesus, como Paulo fez, orando por Filipenses, eu creio que ele orava também por nós, através do Espírito Santo que nos deu esta palavra, que nós possamos também ter esta compreensão, este entendimento da dimensão do amor de Deus que deve crescer em nós.
No verso 2 nós temos: para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até quando? Até Jesus Cristo voltar. Esse é o desejo que Paulo está colocando em oração em um homem que tinha profunda intimidade com Jesus Cristo e sabia muito bem o que é o coração de Deus e o que é o desejo de Deus. Portanto, Paulo está relacionando amor com discernimento. E isso é muito importante, porque hoje falta amor e falta discernimento. Nós precisamos ver que estamos vivendo dias difíceis, dias que as pessoas estão se colocando à disposição de pensamentos humanos, e tomem cuidado com isso. Eu fico muito preocupado quando dizem que é importante o Brasil ter um ditador para pôr a casa em ordem. Olhe para Maduro lá na Venezuela. Será que é bom nós virarmos uma Venezuela? Eu creio que não. Assim também, de direita ou de esquerda, não quero que o nosso Brasil seja um país comunista, evidentemente que não. Mas eu fico preocupado quando todos nós achamos que a democracia então não é um valor. E nós precisamos ver que o respeito ao outro é aprender a ouvir a oposição e a diferença de pensamento para chegarmos em algo comum. É assim que a igreja deveria ser um exemplo para o mundo. Um exemplo de quem ouve as questões que acontecem e faz, como Paulo diz, de tudo retém o que é bom. Há uma compreensão de justiça social pela esquerda muito boa, e há uma compreensão da direita de muitas coisas boas e de outros grupos que não necessariamente nós brasileiros, na nossa pobreza intelectual, definimos política entre direita e esquerda, e a amplitude política pode ser muito maior do que isso, e nós ficamos muitas vezes reduzidos a isso e brigamos com outras pessoas em relação a essas realidades, e nós então não estamos demonstrando amor ao outro, mas amor a uma ideologia que também é humana, carnal e pecadora. E portanto nós devemos ouvir com muita atenção o que Paulo está dizendo. O amor deve ter discernimento, porque se eu não tiver discernimento das coisas, eu posso não estar verdadeiramente amando o meu irmão e amando o meu próximo. Eu lembro que eu conheci um jovem há tempos atrás, de Brasília, e ele me contou, confessando uma realidade na sua vida, de que ele saía com um grupo de jovens da igreja e ia para um local onde havia prostituição, e lá havia homossexuais se prostituindo. Então eles pegavam aquela pessoa, espancavam aquela pessoa até a pessoa ficar no chão caído. Jovens crentes espancando outras pessoas porque ela tem uma outra perspectiva e proposta de vida. É pecado o que aquela pessoa faz? Sim. Mas aonde que na Bíblia diz que está escrito: violente o teu próximo, exerça força sobre ele, oprima o seu próximo, destrua ele? Isso são obras de Satanás. Satanás que veio para roubar, matar e destruir. Não é Deus que veio com essa proposta. E quando eu ouvi aquilo, isso me bateu profundamente no meu coração. Algo que eu pensei que eu nunca ia ouvir na minha vida, que jovens evangélicos de uma igreja conhecida estavam agindo daquela maneira. Ou aqueles jovens têm um problema de sexualidade muito grave, ou eles estão com uma compreensão de discernimento extremamente incorreta, porque Deus atrela na oração de Paulo o discernimento com amor. Eu posso discernir que o outro é diferente de mim, pensa diferente de mim, vive diferente de mim, tem seus pecados, mas eu devo amá-lo e discernir essa realidade e me propor a compreender de que modo que eu vou levar o Evangelho a estas pessoas. Hoje nós vivemos tempos de violência
E isso tem sido uma marca presente na sociedade, e eu fico muito triste quando nós, como cristãos, parece que temos também a mesma proposta que o mundo coloca diante de nós. É preocupante quando o mundo começa a ter iniciativas de libertação, de liberdade de grupos pequenos, de pessoas que são marginalizadas pela sociedade, e a igreja as oprime, dizendo que elas não podem ser o que elas são. Não é referência bíblica nós evitarmos o pecado do outro, mas sim dizer que aquilo que ele faz é pecado. Estas são as boas novas. Eu estou proclamando que aquele que vive a sua homossexualidade, aquele que vive roubando, aquele que desvia dinheiro das pessoas, aquele que é mau caráter, aquele que agride a sua família, a sua esposa, seus filhos, aquele que agride a realidade do outro, aquele que trata mal, aquele que usa palavras chulas de xingamento, de violência, eu devo compreender e discernir esta realidade e devo amar este próximo de modo a dizer em verdade que é necessário ele compreender o seu pecado, se arrepender e viver uma nova realidade que Deus deseja que ele tenha, não por ele próprio, mas pelo poder de Deus. Porque eu não sou diferente dos outros, eu também sou pecador. E os meus pecados diante de Deus têm igualdade com o pecado do outro. Eu posso não ter um pecado de sexualidade, eu posso não ter um pecado de roubar o meu próximo, mas eu tenho os meus pecados que me fazem iguais a eles, no sentido de que eu também preciso ter a redenção e a salvação em Jesus Cristo. E se eu não compreendo e discerno isso, eu não sei o que é verdadeiramente o amor de Deus. Porque quando eu compreendo isso e sei o que Deus fez em mim, como Paulo disse: ah, Senhor, miserável homem que sou, quem me livrará dessa realidade humana dos meus pecados? Ah, graças dou por Jesus Cristo. Isto é discernimento. Eu sou pecador, o outro pode ter outras realidades de pecado, mas porque eu alcancei a graça de Deus, a redenção, a salvação, o amor de Deus fez parte da minha vida, então agora eu posso discernir essa realidade do outro e levar uma palavra de Deus, do Evangelho, de salvação, de um amor verdadeiro em Jesus Cristo, nosso Senhor. O amor deve crescer em discernimento, pleno conhecimento que qualifica o amor. O amor que Paulo fala é qualificado pelo conhecimento e discernimento. Não é um amor qualquer, não é um amor sem sentido, sem significado, mas é um amor que eu localizo uma realidade, eu busco entendê-la e conhecê-la, e no Espírito Santo discernir para saber como viver e aplicar a minha fé e o amor de Deus através do meu testemunho para esta pessoa. É fundamental isso para que nós possamos compreender a grandeza e a beleza do amor de Deus em nós. Há uma palavra no original desse texto que eu fiz da exegese que fala dokimazo, que é uma palavra grega, que diz no seu significado provar, testar. Então, o texto está dizendo que o nosso amor deve ser testado. As coisas que eu faço são certas em amor? Essa é a pergunta que eu devo fazer. As coisas que eu faço são certas em amor? Quando eu falo com alguém, seja meu irmão em Cristo, seja um familiar, seja um vizinho, seja no trabalho, seja na escola, eu faço isso em amor? Eu faço isso com o desejo de que realmente Jesus Cristo possa ser exaltado através da minha vida? Quando eu mando uma mensagem, quando eu coloco e posto algo, eu estou fazendo isso para aqueles dezenas, centenas, milhares de pessoas que vão ler, e eu estou dizendo isto para que elas se sintam amadas? Ou eu estou fazendo o que a minha carnalidade diz que eu devo fazer e os meus medos, meus anseios, porque eu não estou conseguindo fazer com que o amor de Deus prevaleça sobre meus medos e anseios da minha vida carnal?
Se nós fazemos isso, nós precisamos mais do que nunca compreender essa oração de Paulo. É um amor que tem qualidade, é um amor que Paulo especifica, é um amor que tem conhecimento e discernimento para eu viver uma vida de profundidade da minha fé em Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:18, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que o amor de Deus está fazendo com que nós vejamos? Nós vemos o que os outros fazem, repetimos e copiamos? Ou nós vemos as coisas celestes, eternas, espirituais, que então contaminam a realidade de discernimento e qualidade e conhecimento e faz com que então o amor que eu tenha é um amor diferenciado, porque sabe entender a realidade às quais estou vivendo. Essa oração de Paulo é tão curta, mas é tão bela, tão majestosa, tão maravilhosa, que nós precisamos colocar a nossa mente, o nosso coração sobre a palavra de Deus e pedir: Senhor, traga à minha vida um amor que tenha discernimento, um amor que tenha qualidade, um amor que possa ser testado de um modo claro e vivo em meu viver. Que nós façamos isso para engrandecer, para verdadeiramente o mundo olhar para nós e crer que existe um Deus maravilhoso que os ama. Façamos isso para a honra e glória de Jesus Cristo. O terceiro versículo diz assim: cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Fruto de justiça é um termo usado muito no Antigo Testamento, que é exatamente eu demonstrar a natureza de Deus. O que era a proposta de Deus para o povo de Israel é que o povo de Israel, como eu falei domingo passado, exercesse um sacerdócio sobre as outras nações, os outros povos, mas de um modo que este povo não apenas anunciasse e falasse, mas apresentasse em seu viver a natureza e o caráter moral, espiritual de Deus. Porque somos filhos de Deus, porque nós pertencemos ao Senhor, porque nós devemos ter a mesma natureza de Deus em nós, porque Deus nos habita e Ele nos faz transformar essa realidade. Isto se chama santidade, isto é uma demonstração do nosso amor a Deus, quando eu desejo ser santo, reto e digno da sua presença. E Israel deveria então exercer essa natureza de Deus, mostrando o caráter e as propriedades, as realidades de Deus. E isto então era chamado no Antigo Testamento de frutos da justiça. Ou seja, o ser justo, ser justificado, ser uma nova criatura, faz com que eu exerça uma justiça e uma verdade, que os outros vejam Deus nessa ação que eu estou realizando no meu viver, na minha realidade, no mundo. E é isto que também Paulo fala para a igreja: cheios do fruto da justiça. Fruto que não vem por outros meios, mas vem por qual meio? Vem pelo meio que é Jesus Cristo, que diz o texto. Vem por meio de Jesus Cristo. Eu não consigo ser justo, eu não consigo viver a justiça verdadeira em Deus se eu não tenho este meio, este veículo, este modo, esta forma de viver através de Jesus Cristo. E a falta dele também mostra o quanto eu não tenho respondido a esta oração, o quanto eu não tenho vivido essa realidade na minha vida e o quanto eu preciso fazer, porque Paulo diz para nós testarmos o nosso amor, e é fundamental fazermos isso. Tiago também vai escrever algo semelhante em Tiago capítulo 3, verso 17 e 18, que diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, e sincera.
O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Que texto maravilhoso! E como ele está atrelado de um modo muito interessante com a palavra e oração de Paulo a Filipenses, na oração que ele faz. Há uma construção, há uma montagem textual muito semelhante deste fruto da justiça que Paulo fala e que Tiago diz também para a igreja, e que nós precisamos então em Cristo Jesus viver com abundância, com riqueza e com profundidade, entendendo em nosso coração e nossa mente o como é importante viver este fruto da justiça. E essa palavra que é exercida no texto original tem a ver com uma tradução de sinceridade, ser sincero diante de Deus e sincero diante do outro, não maquiando, não construindo uma realidade que eu não tenho como forma de o meu viver, porque eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo. A palavra próskopos significa sem ofender, sem tropeço, sem levar os outros a tropeçarem e ambos caírem. É este o sentido da palavra. Ou seja, eu não devo tropeçar no que os outros me mostram, eu não devo tropeçar para eu cair e muitas vezes fazer com que os outros caiam comigo. Porque quando eu não exerço um amor de Deus com discernimento e sabedoria, eu estou em pecado e o meu pecado provavelmente vai gerar pecados nos outros. E isto é uma consequência para a minha vida, isto é uma consequência para a igreja, isto é uma consequência para a nossa santidade, isto é uma consequência para a pregação do Evangelho. Eu já ouvi pessoas dizerem o seguinte: por que você quer que eu me torne um crente? Porque eu não vejo neles a diferença que eu gostaria de ver, como vocês dizem, mas não vivem. Foi a mesma expressão de Gandhi, né? Gandhi falava assim: eu não aceito o cristianismo que vocês têm, mas eu aceito o Cristo que vocês têm, porque vocês não vivem o Cristo que vocês dizem viver. Essa é uma realidade. Muitas vezes nós falamos de Jesus, proclamamos Jesus, mas a nossa natureza, como frutos da justiça, devem demonstrar para os outros uma realidade de um amor que tem discernimento e sabedoria, como Paulo diz no texto de Tiago que eu li, que nós temos que ter esta compreensão da dimensão do amor de Deus em nós. A palavra que eu citei, sinceridade, sincero, é traduzido para o latim, essa palavra sincero. E a palavra no latim que eles colocaram quando traduziram a Bíblia, que entenderam então traduzir do grego para o latim, a palavra que melhor cabia era essa palavra sincero. E a palavra sincero em latim é sincera. É isso que significa a palavra sincero no latim, é sincera. Por quê? Antigamente as pessoas que faziam esculturas, às vezes erravam, e para vender a escultura ele pegava um pouco de cera e fazia como uma massinha, né? Preenchia aquele espaço, colocava um pouco de tinta e então parecia que a estátua estava completamente construída e perfeita, mas ela não era sincera, não era sincera, porque ao olhar e notar você percebia então que ela estava danificada. E muitos mercantilistas, né, pessoas que vendiam, colocavam esta cera e iam embora, né, e deixavam aquela estátua que foi comprada, porque era comum naquela época. Passado um tempo, se aquela estátua estava no sol, a cera derretia, então ela ficava sincera. Sinceridade é nós não preenchermos lacunas em nossa vida com coisas que não são do Senhor. Sinceridade é nós sabermos que às vezes nós queremos preencher questões morais, espirituais com o meu pensamento, com a minha visão e com a realidade carnal que nós vivemos, mas ser sincera é deixar derreter isso e perceber verdadeiramente nossas mazelas, nossas fraquezas, nossos erros, confessá-los e ajudar o outro a compreender essa realidade, para que haja sinceridade em discernir e conhecer um amor mais profundo em Deus.
Esse é meu desejo, meu amado irmãos. E nós não fazemos isso sozinhos, não podemos fazer. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. E o texto e a oração de Paulo, nesta pequenina oração de 3 versículos, termina exatamente ele dizendo isso: por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Somente quando nós oramos pedindo que o Senhor, por meio de Jesus Cristo, nos conceda um amor de conhecimento e discernimento, isto pode acontecer em nós. Então, meu desejo, minha oração, encerrando esta sequência de orações, que o Senhor possa transformar essa realidade em vida, para que aprofundemos cada vez mais a nossa visão de oração, de fé e de vida em Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe assim e te conduza para esse momento especial em nosso viver como igreja e em Jesus, o nosso Senhor. Eu quero ser Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos abençoe, nos conceda uma semana repleta da sua graça, do seu poder, do seu amor maravilhoso. Oremos. Pai, nós nos colocamos novamente diante da tua presença, diante do teu altar, convidando que o teu Santo Espírito faça em nós uma nova natureza, um novo ser, para que nós tenhamos uma compreensão plena de que o teu amor também vem ligado, atrelado com conhecimento e discernimento, para que não seja um amor vazio, ou apenas um amor emocional, mas um amor que se realiza dentro de uma realidade de prodígios e milagres. Sim, porque estar em Cristo e ser uma nova criatura é um prodígio e milagre de Deus. Nós não podemos fazer por nós mesmos. A religião é como esta cera que nos preenche, mas na verdade nós não somos aquilo que está sendo apresentado. A sinceridade que nós precisamos, Senhor, de que o Senhor retire de nós todo o conteúdo que não vem do Teu reino e da Tua vontade, e que nós não preenchamos mais com os nossos pensamentos, os nossos discernimentos, mas com a Tua vontade, Senhor. Senhor, há tantos discernimentos que nós precisamos fazer, há tantas realidades que nós precisamos aprender. Ensina-nos, ó Deus, dá-nos um coração humilde, para que possamos compreender a Tua santa e bendita vontade, que nós possamos verdadeiramente amar o nosso próximo, e amá-lo sabendo que ele, nas suas dificuldades, deficiências e principalmente pecados, é alvo do Teu amor também, Senhor. Ensina-me a amá-lo, ensina-me a respeitá-lo, ensina-me a mostrar a verdade da Tua palavra, para que ele também
se arrependa do seu pecado, mas que eu faça isso em amor, que eu faça respeitando o outro, que eu tenha a dignidade de compreender que os outros também a têm, e se eu quero que respeitem a minha, que eu respeite as dos demais. Senhor, ensina-me a viver assim, em comunhão contigo e comunhão com os outros, para saber que em Cristo, verdadeiramente o Senhor é aquele que é o meio, a forma, como Paulo diz em sua oração, para eu conquistar e alcançar todas estas realidades. Muda, Senhor, em mim, muda em meus irmãos que estão assistindo este culto, essa realidade, para que nós sejamos uma igreja que discerne, que cresce, que vive e que qualifica de um modo muito próprio o amor de Deus em nós e através de nós. Esse é o nosso desejo, Senhor, essa é a nossa oração, que o fazemos pedindo que o Senhor abençoe a semana de cada um de nós, que abençoe a cada um de nós com proteção, com cuidado, com a Tua bênção. Essa é a nossa oração, que agradecemos em Teu nome santo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.